O pão que não se parte, ele disse. A frase que o proibido finalmente revelou. O ar frio da academia cheirava a séculos de papel e a um ceticismo estéril. No silêncio espartano do apartamento do doutor. Então, vinda do chão, surgiu a voz de 5 anos. Helena, sua sobrinha, parou junto à mesa e os olhos castanhos fixaram-se no pergaminho borrado. Ela não leu. Apenas murmurou, num aramaico perfeito. Elias sentiu o alívio breve e familiar da presença dela, a criança que ele protegia da sua própria dor. Mas o nome que ela sussurrava não era o dele, e o peso daquelas palavras não cabia na boca de Matthew. No dia seguinte, ele percebeu que um dos desenhos de Helena, um círculo com 3 pontos, era idêntico a uma minúscula e ignorada marca de escriba na margem do manuscrito. E foi ali, naquele instante. Você arriscaria tudo o que acredita se a prova estivesse na voz de uma criança? O silêncio nos arquivos da universidade era mais do que ausência de som. Era o som da ausência. Um refúgio frio que seu apartamento na Vila Mariana refletia essa esterilidade. Paredes nuas, pilhas organizadas de livros em línguas mortas e réplicas de cerâmica antiga. Era um ambiente onde o passado era estudado. Mas o dia em que a força que se opõe ao seu ceticismo adentrou sua vida foi uma terça-feira melancólica, envolta na garoa fina de São Paulo. Não houve alarde, nem sinal sobrenatural, mas a chegada de Clara a levou a Elias, porque a menina andava desenhando símbolos arcaicos, rabiscos que pareciam ter escapado de algum códice esquecido, e falava em vozes que não eram as suas. Elias, a pessoa no 100. Helena, no entanto, ignorou as distrações do apartamento. Com a quietude de uma sombra, ela se desviou da mãe e se aproximou da mesa de trabalho de Elias. O professor estava focado na porção mais tei. O pão que não se parte, ele disse. Não haverá mais fome, apenas continuidade. O som daquelas palavras quebrou o silêncio da sala com a precisão do estilhaçar de um cristal na escuridão. Elias sentiu a mente dele trabalhava em uma velocidade febril, buscando no banco de dados da ciência uma justificativa para proteger seu refúgio cético. Ele se forçou a voltar ao trabalho, tentando ignorar a pressa. Nesse processo obsessivo, seus olhos caíram sobre algo que ele havia ignorado por meses. Uma minúscula e quase invisível marca de escriba na margem inferior do pergaminho. Não era parte do texto, mas eram idênticos. O rabisco de uma criança de 5 anos e a marca marginal de um escriba de 2 milênios. Naquele instante, a dúvida racional de Elias deu lugar a um mal-estar sutil, mas profundo. Ele não temia o sobrenatural em si, mas a possibilidade de que o inexplicável provasse que a morte não era um fim absoluto. Se a memória podia persistir, talvez a ausência de sua filha não fosse vazia. O mundo, Elias percebeu, acabara de se tornar perigosamente maior e infinitamente mais doloroso em sua esperança. Aquele murmúrio em aramaico e o desenho exato na margem do papiro haviam deixado a pessoa no centro da experiência em um estado de vigília constante. A fortaleza da racionalidade do Dr. Elias Viana e ele tentava desesperadamente racionalizar o ocorrido. A fonética do aramaico poderia ser uma aberração neurológica. O símbolo, uma simples coincidência gráfica em seu subconsciente. Ele se agarrou com a urgência de quem busca um diagnóstico terminal. Elias marcou uma consulta com a doutora Sofia Rezende, uma neurologista pediátrica de renome na capital, conhecida por seu ceticismo inabalável O cenário da avaliação contrastava drasticamente com a poeira antiga da arqueologia. O consultório da neurologista era um santuário de luz branca e equipamentos de alta precisão, onde o ruído difande. Ela não demonstrava medo ou ansiedade, apenas uma paciência calma que irradiava para o ambiente, perturbando a frieza científica do local.
Durante os testes cognitivos, a doutora Sofia trabalhou com uma... O intelecto da menina era vasto e organizado, mas isso, por si só, não explicava o fenômeno da linguagem morta. Sofia buscava a anomalia, o ponto de falha que justificaria o acesso a informações em Poe. A prova mais concreta, a que forçaria o rompimento do ceticismo de Elias, surgiu quando Sofia, buscando uma base de comparação para o repertório visual e de memória de Helena, passou a projetar slide. Quando a projeção mostrou a imagem borrada e de baixa resolução de um shekel judeu do período de Herodes, Helena parou. Seus olhos fixaram-se na moeda com uma intensidade incomum, e seu corpo pendeu ao... Ela está no chão, sob 3 palmeiras, começou a menina com a voz baixa, quase murmurada, mas perfeitamente clara. Ao lado de uma jarra quebrada. O homem que a escondeu chorou por um milagre que Clara, a mãe, assistia à cena com uma fé silenciosa e incondicional. Ela era a aliada emocional de Helena, movida pelo amor que aceita o mistério. Seus olhos apenas confirmavam o que seu coração já se. Ela era a barreira racional, a voz da ciência que precisa de fronteiras. Com a autoridade que vinha de anos de estudo e de uma formação estritamente materialista, ela ofereceu o diagnóstico frio. Dr. Viana, ela declarou, enquanto desligava o projetor e o ambiente voltava ao cinza normal. Isto é, provavelmente, uma forma de síndrome de Savant ou hipertimesia com fabulação. O cérebro dela Elias sentiu um breve e intenso alívio. A explicação médica era um bálsamo para sua razão ferida. Era uma anomalia, sim, mas era uma anomalia explicada. Ele podia voltar a catalogar papiro e ignorar. Mas a nova subida de tensão surgiu de imediato, na forma de um único e pequeno gesto. Enquanto a doutora Sofia continuava a anotar seu parecer, Elias olhou para Helena. A menina não reagiu ao diagnóstico. A dúvida crescia de forma contida, infiltrando-se pelo conforto do diagnóstico médico. Se a ciência podia explicar o acesso aos dados, o local exato, a descrição da moeda, mas não podia explicar Ele precisava de mais do que lógica. Precisava de uma negação total, uma prova de que a jarra estava de fato quebrada para sempre. O próximo passo não seria mais sobre provar que Helena estava errada. A lógica, a última linha de defesa do Dr. Elias Viana, rompeu-se de forma abrupta, não nas luzes de um laboratório, mas no toque estridente de um telefone intercontinental. O ruído seco da chamada Gideon seguiu o rastro, mais por diversão do que por convicção científica. Ele não encontrou o shekel de Herodes, mas sim a prova física e inquestionável de que a mente da criança acessava a um tempo. O objeto físico, silencioso, era o ponto de virada definitivo. A jarra de sua própria fé, o vaso que Elias havia acreditado estar quebrado para sempre, agora tremia sob o peso de uma verdade que naquela mesma noite, o mistério aprofundou-se com a maior e mais íntima das revelações. Helena teve um episódio de sonambulismo lúcido. Clara, sua mãe, encontrou-a no centro da sala, sob a fraca luz. O irmão dele, o caçula, ele estava com medo. Escreveu para que o mundo soubesse que a promessa não era sobre viver para sempre aqui, mas sobre voltar, que o amor e a missão continuam. A menina fez. O nome soou na sala como um sino de bronze antigo. O escriba, um dos 12, era o autor do pergaminho que desafiava 2 milênios de dogma. O fascínio terrível tomou conta de Elias. A fragilidade da a alternância natural de emoções atingiu seu ponto mais forte. Elias oscilou entre o desespero visceral de ver a ciência esmagada pela arqueologia e a esperança desesperada de que, se a consciência a jarra quebrada, símbolo que a menina mencionara sobre a moeda, agora se tornou a metáfora de sua própria fé.
O vaso de sua descrença quebrou-se sob o peso da verdade inquestionável. A busca por Amém, o desejo de provar que a vida de sua própria filha, de alguma forma, não se desvaneceu no vazio, tornou-se o combustível para a próxima etapa. Elias olhou para a sobrinha, que voltava a ser apenas Ele precisava confrontar a verdade, não mais para negá-la, mas para compreendê-la. Um detalhe inquietante que o convida a confrontar o momento de maior tensão emocional. O momento de maior tensão emoci. O ambiente, dominado pelo cheiro asséptico e pelo zumbido contido dos equipamentos, era o último campo de batalha entre a fé e a razão. O Dr. Elias Viana, a pessoa no centro da experiência, estava ali. Ao seu lado, o professor Gideon, colega transformado em testemunha incrédula, e como a última barreira de sua própria descrença, a doutora Sofia Rezende. Ela havia voado com ele, mantendo o seu ceticismo como o último e mais fiel bastião da lógica, a força que se opõe final. O objeto do confronto jazia sobre uma mesa de aço inoxidável. O pergaminho enrolado, resgatado do cofre de chumbo, com a assinatura secreta de Judas Tadeus, que a criança havia revelado. O papiro havia passado pelo crivo implacável do carbono 14. O veredito era inquestionável, autêntico, datado do primeiro século. A ciência havia validado o mensageiro, mas agora precisava enfrentar a mensagem. A cena era sensorial e simbólica. A luz fluorescente do laboratório, fria e branca, criava sombras duras, acentuando a tensão nos rostos. O silêncio era tão denso que se podia ouvir o próprio coração. Elias, com a tradução preliminar em mãos e usando as pistas fornecidas por Helena como uma chave mestra, começou a traduzir a seção final. Era a porção proibida, escrita em um código de difícil leitura, ocultada pelo escriba como um tesouro de família. Elias começou a ler em voz baixa, sua voz embargada, misturando o português da tradução com a respiração sôfrega. O texto não descrevia um milagre de cura espetacular, nem uma manifestação de poder divino. Era algo muito mais íntimo, mais humano, mais avassalador. Um ensinamento final de Jesus ao seu irmão Tadeus sobre a natureza imperecível da alma. A revelação, na voz rouca de Elias, era simples e devastadora. A consciência não se fragmenta, não se dissolve em pó. Ela se reinicia. O último milagre, o segredo inquestionável guardado sob o pó dos... A frase profética de Helena, que havia sido o gatilho de tudo, o pão que não se parte, era o título simbólico desse ensinamento oculto sobre a eternidade do Espírito. A catarse veio em lágrimas, e a dor da ausência de sua filha, que o consumia há 5 anos, transformou-se em uma aceitação silenciosa e solene. A morte não era mais um vazio insuportável, mas uma mudança de ciclo. Ele olhou para... A ciência podia atestar a autenticidade do papiro, mas não podia explicar como uma criança de 5 anos, do outro lado do mundo, havia decifrado seu conteúdo com precisão emocional e linguística. A resolução do conflito para Elias Viana não foi um anúncio mundial, nem uma conferência acadêmica para reescrever a história da teologia. Foi um ato de silêncio. O arqueólogo, transformado de Acadê, publicar o pergaminho seria expor Helena a um frenesi midiático e a Elias a uma nova e destrutiva rodada de confronto. Ele escolheu a paz em detrimento da prova. O segredo não pertencia ao mundo. Em seu texto, Sofia reconheceu o acesso a informações históricas impossíveis, mas manteve a dúvida sobre a origem espiritual. Ela se tornou a prova viva de que a ciência pode curvar-se diante do mistério. Ele voltou para o apartamento na Vila Mariana, que antes era um mausoléu de sua razão, e agora era um santuário de esperança. Pela primeira vez em 5 anos, ele não evitou a caixa de madeira que Gulls,
O fechamento emocional veio ao observar Helena. A menina no centro da experiência estava no quintal, desenhando. Seus traços, antes preenchidos por símbolos arcaicos e grafias mortas, agora misturava. Elias Viana nunca mais olhou para a Bíblia da mesma forma. Ele sabia que o pergaminho havia sido decifrado por uma criança de 5 anos, mas o último milagre de que o texto falava, ele o sentiu na quietude de seu próprio coração transformado. Era um mistério que a ciência não podia provar e a fé não precisava explicar. O maior milagre não estava escrito no pergaminho, estava nos olhos de quem o lia, sabendo que a ausência é apenas um novo começo.